Hinokizo. O Homem Marcado pelas Chamas é o responsável pelo primeiro mistério plantado em Elbaf e será a chave fundamental para a chegada em Laugh Tale. As teorias sobre o plot e os acontecimentos recentes do arco de Elbaf começam. É uma nova era surgindo onde tudo é possível, e mergulharemos nas profundezas desses mares para desvendar seus maiores mistérios. Mas hoje é segunda-feira, então vamos chegar com calma, tá? Com uma teoria bem legal que é de um estilo que eu gosto bastante, que é muito embasado em literatura. Então mistura One Piece que eu amo com literatura que eu amo. One Piece também é literatura, mas enfim, juntar tudo vai ser uma alegria, vai ter muita referência aqui bacana e eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então não esquece daquele like, se inscrever no canal e óbvio, mano, primeiro link da descrição, cara. Só um clique, 10 segundinhos, a gente vai ficar feliz demais e agradecer pra sempre, beleza? É isso, vamos partir pra essa teoria para tentar desvendar quem é que tá por trás ali da captura da Nami. Falei no review sobre ser o Príncipe Loki, mas será que é mesmo? Ou será que a gente tem que enxergar por outra perspectiva para saber quem realmente é o personagem por trás disso tudo? Vem comigo e vamos descobrir, mas antes disso, mergulhando no mar, porque para esse vídeo a gente precisa estar nas profundezas das águas de Elbaf. Bora! Grandes mistérios surgem ao lermos a última página do capítulo 1126 de One Piece. Como a Nami foi parar ali? Que lugar é esse? Quem é o responsável por isso? E a resposta pode estar relacionada a um único nome: Hinokizo, o Homem Marcado pelas Chamas, ou o Homem da Cicatriz de Queimadura. A ideia que é apresentada é que essa figura do universo de One Piece seja inspirada na história do Capitão Nemo e do submarino Nautilus, explorando as profundezas do oceano. E Capitão Nemo, eu não tô falando do peixinho não, tá? Tô falando dessa figura literária. Como a gente sabe, o Oda adora usar personagens da ficção como referência para a criação dos seus próprios, seja em nome ou aparência. Então por que não basear um de seus personagens em um dos romances de ficção científica mais influentes de todos os tempos? E claro, eu tô falando de 20.000 Léguas Submarinas. O Capitão Nemo é um personagem desse livro escrito por Júlio Verne. O romance explora os temas de exploração, liberdade e as consequências dos avanços tecnológicos, o que está em sintonia total com os temas atuais de One Piece. No entanto, fundamentalmente, o romance é sobre a aventura e a descoberta do desconhecido, algo que eu sei que dá para relacionar muito facilmente com a obra do Oda. Pela jornada de Nautilus, os leitores são apresentados aos mistérios e maravilhas do fundo do mar, desde florestas com paisagens subaquáticas até navios naufragados e a vida marítima. Em One Piece, é muito claro o uso da literatura clássica como inspiração para a ambientação de vários arcos. Whole Cake tem muito de Alice no País das Maravilhas, mas o melhor exemplo que podemos usar é obviamente Impel Down, onde o arco inteiro é inspirado na Divina Comédia, mais especificamente no inferno concebido pelo poeta Dante Alighieri. E é aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes. Dada a recente revelação sobre o mundo de One Piece, mostrando que parte fundamental de sua história está afundada no mar, parece muito apropriado que o Oda mergulhe totalmente no romance de Júlio Verne para trazer algumas resoluções para sua própria história. Afinal, há muito que se explorar no fundo do oceano desse vasto planeta. Tudo que conhecemos é só uma pequena parcela, e faz sentido que sejamos expostos aos verdadeiros fragmentos do passado. Então não faz sentido que um homem que tenha conhecimento dos poneglyphs, que é o Homem da Cicatriz de Queimadura, que já saiba da sua importância antes das palavras do Vegapunk, vagueie pelas profundezas desse oceano, seja em busca de algum tesouro antigo ou de uma civilização ancestral há muito tempo apagada. E é aí que esse personagem entra na história: o Homem Marcado pelas Chamas. Eu comentei isso brevemente no review e acho que essa é uma oportunidade perfeita, tá, para se aprofundar nesse pensamento. O que sabemos sobre ele é pouco, definitivamente pouco, mas o que a gente tem já dá para trabalhar em cima dele e pode ser o suficiente. Vamos lá. Esse homem pode convocar redemoinhos que afundam navios que se aproximam do seu, semelhante à forma como o Capitão Netuno usa seu submarino para afundar navios no livro de 20.000 Léguas Submarinas. E no último capítulo, o Thousand Sunny desapareceu misteriosamente. Eu comentei, como poderia ter usado esse redemoinho aí, para pegar só o Sunny e não o navio de Elbaf ali, o grande Eric, porque ele é bem maior. Então fazendo um redemoinho mais contido, dá para levar o Sunny para baixo e deixar o grande Eric ali sem ter nenhuma influência.
Então a implicação aqui é que o navio do Chapéu de Palha foi engolido por um redemoinho e a tripulação está atualmente a bordo do Nautilus. Agora, vamos entender uma coisa aqui, né? Eu mencionei sobre ser um submarino, só que o Laftey comenta sobre ser um barco negro, né, e tudo mais. A grande questão é o seguinte: se ele é um navio, um submarino ou um navio submarino, a gente ainda vai ter que ver, tá? Mas o próprio Flying Dutchman é uma embarcação em One Piece que navega de forma submarina. O próprio Polar Tang também do lore é um submarino, mas que consegue navegar ali, né, na superfície tranquilo, de boa. Então, cara, dá pra fazer uma mescla, tá? Com tecnologia avançada ou até sem. É tranquilo o Oda criar um cenário em que um barco possa funcionar como ambos, navegando ali com suas velas e também entrando para baixo do mar e mergulhando nas profundezas do oceano. Mas calma que isso não é tão importante assim, tá? Porque encontrar uma justificativa para isso, como você pode ver, é fácil. O que é de relevância aqui é o seguinte: no romance de Júlio Verne, o trio de personagens principais acaba escapando do submarino enquanto entra em um redemoinho, uma espécie de turbilhão que os permite retornar à superfície. Então seria através de um turbilhão desse, né, que os Chapéus de Palha foram levados para onde a Nami se encontra agora. O isolamento do Capitão Nemo. No final do último capítulo, vemos a Nami vestida com roupas que parecem ser de Elbaf, dentro do que supostamente é uma casa de brinquedo feitas com Lego. E se a gente olhar para quem é o Capitão Nemo como pessoa, talvez encontremos uma resposta para o que está acontecendo. Nemo escolhe viver uma vida de isolamento, longe da civilização, porque passa o tempo todo no submarino no fundo do mar. No entanto, esse isolamento tem um preço: o leva à solidão e Nemo se distancia da humanidade. É capaz que o homem marcado pelas chamas pode ter sequestrado os Chapéus de Palha e os vestidos de viking porque quer brincar com eles, fazer um jogo como se eles fossem de fato bonecos. E claro que nessa possibilidade a gente está levando em conta que o homem marcado pelas chamas seria na verdade um gigante marcado pelas chamas, que está por trás aí, né, desse cenário. Esse isolamento do personagem e pouquíssimo contato que ele teria com o mundo afora, além de ficar só vagando pelo final da Grand Line, explicaria porque só agora ouvimos falar do homem marcado pelas chamas, porque ele tá literalmente isolado de todo mundo. Ele é um novo personagem misterioso do qual poucos ouviram falar, mas que carrega o conhecimento dos Road Poneglyphs e é essencial para encontrar o One Piece, visto que a última pedra vermelha necessária para os Chapéus de Palha descobrirem a localização de Laugh Tale tem alguma relação com esse homem. Mas se esse cara é tão essencial para encontrar o tesouro One Piece, por que ele só está sendo mencionado agora? Bom, porque a gente está entrando na reta final da obra, né? O mistério sobre o quarto Road Poneglyph sempre esteve ali e agora é uma ferramenta que a gente tem para encontrar essa pedra, ter informações sobre ela e assim chegar na ilha final. E óbvio, a vida em isolamento dele poderia justificar muito bem porque ele só está sendo mencionado agora. Viagens extraordinárias. 20.000 Léguas Submarinas não é a única obra de Júlio Verne considerada um clássico da literatura. Verne criou vários clássicos de aventura e entre eles há alguns que podem parecer muito familiares aos fãs de One Piece. Se liga nisso. Em 1872, a gente tem a publicação de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Nessa obra, a gente acompanha a jornada de Phileas Fogg, que tenta circunnavegar o planeta em 80 dias. Obviamente, essa é a premissa de One Piece. Não no caso dos 80 dias, né? Mas o Luffy tá tentando circunnavegar o mundo, viajando através da Grand Line. Roger, inclusive, foi a única pessoa a realizar esse feito nos últimos 800 anos. Então a referência aí, né, a semelhança entre as duas obras, cara, é bem destacável. A Ilha Misteriosa, publicada em 1874, conta a história de um grupo de náufragos que descobrem uma ilha estranha e eventualmente encontram o Capitão Nemo, ligando esse romance ao romance anterior de 20.000 Léguas Submarinas. Então existem muitas ilhas misteriosas em One Piece, né? Isso é muito óbvio, mas nenhuma delas se encaixa melhor nesse título do que Laugh Tale. E a gente está teorizando também, né, que o homem marcado pelas chamas, que pode ser inspirado no Capitão Nemo, vai ser fundamental para chegar a Laugh Tale. Então, Ilha Misteriosa, Capitão Nemo, homem marcado pelas chamas, Laugh Tale, existem aí suas semelhanças também. Viagem ao Centro da Terra, a obra publicada em 1864, conta sobre um grupo de exploradores que viaja para o centro da Terra, encontrando várias criaturas estranhas e ambientes subterrâneos.
É claro, né, os Chapéus de Palha ainda não viajaram para o núcleo da Terra, mas eu acho interessante colocar aqui porque, cara, vamos lá, né? Por mais louco que isso pareça, é uma possibilidade. E quem nega isso, quem acha graça, quem tá rindo, tá só fazendo o que esses doidões aí de Mocktown estavam fazendo com o bando, achando graça da existência das Ilhas Celestes e até do próprio One Piece. Vai entender do que esse mundo é feito, vai entender os mistérios que ainda nos aguardam na reta final dessa incrível obra. E falando em obra, Da Terra à Lua, de 1865, é um romance que explora viagens espaciais, com personagens planejando uma viagem à Lua usando um canhão gigante. Esse é essencialmente o arco de Skypiea, né? Tudo bem que não é diretamente para a Lua, mas o arco ele vai fechar na Lua, calma que você vai entender. Ele começa ali com o Chapéu de Palha usando o Knock Upstream para chegar a uma ilha do céu, e o arco termina com o Enel saindo daquela ilha do céu e indo mais acima, chegando até a Lua. Vale ressaltar também que os Vegapunk, ou o Vegapunk, nessa mistura maravilhosa aí, tá subindo com a Labo Phase em direção aos céus. Será que ele vai pra Lua, onde a gente tinha aqueles piratas espaciais tentando extrair algum mineral ali, algum recurso da região? Me parece que por essa bandeira eles estão conectados ao Vegapunk. Então acho que, cara, uma ligação Vegapunk, Lua, tudo é bem legal. Vocês já estão ligados que eu já falei disso 1000 vezes. Embora o Oda nunca tenha citado diretamente o trabalho de Júlio Verne como inspiração para One Piece, a influência fica evidente em suas semelhanças. A gente está falando de clássicos da ficção, de histórias que inspiram histórias, de conceitos que foram estabelecidos e hoje se encontram em pequeníssimas frações ao longo de muitas e muitas narrativas ao redor desse maravilhoso mundo. A conclusão. O que a gente consegue extrair do que levantamos aqui? O Homem da Cicatriz de Queimadura tem boa chance de ser um personagem totalmente novo que o Oda já vai introduzir agora em Elbaf. Pode parecer muito rápido, visto que há alguns mistérios na obra que perduram por mais de 20 anos até serem revelados. Tem sim, então pode parecer um pouco rápido demais, mas não é. Tá? A gente tá no final da obra, então os mistérios plantados há pouco tempo precisam ser respondidos agora. Só falta um Road Poneglyph. E ele é essencial para a progressão dessa história. Então esse homem tem que aparecer em breve para o enredo caminhar em direção a Laugh Tale, caminhar em direção a One Piece. E detalhe, por mais que pareça recente, já passou um arco inteiro e exatamente 70 capítulos desde sua primeira menção. Mano, tá tranquilo, tá? Já dá para entrar nos mistérios que envolvem esse personagem. E assim, dado o histórico do Oda de se inspirar em diversas obras literárias, né, para conceber sua própria, faz sentido tanto no enredo como tematicamente que surja algum personagem com inspirações no 20.000 Léguas Submarinas. Os temas presentes nesse livro sobre isolamento, exploração, liberdade e os mistérios do fundo do mar alinham-se perfeitamente com as atuais revelações de One Piece e fazem sentido com o personagem marcado pelas chamas. Por isso, é possível que ele seja inspirado no Capitão Nemo, ou pelo menos compartilha semelhanças temáticas. Talvez através desse personagem escrito por Júlio Verne, a gente consiga extrair revelações futuras sobre o personagem de One Piece. O certo é que esse homem terá um papel gigantesco na busca pelo One Piece, e o arco de Elbaf mal começou, mas já promete demais. E esse foi o vídeo, como eu disse lá no início, bem relaxado, tranquilo, teoria curta, mas bem bacana, que dá pra gente imaginar bastante e enxergar por outra perspectiva o cenário atual de One Piece. Será que foi o Príncipe Luke? Será que foi, na verdade, o Hinokizo? Vamos descobrir isso se bobear já no próximo capítulo. Então é bom trazer essa teoria logo pra lá. Tá aqui, vamos ver se vai ser isso mesmo, mas o mais importante é que você tenha se divertido, tá? E é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal e muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. Primeiro link na descrição pra votar na gente no grandioso, maravilhoso e incrível prêmio IBEST. Vai ser divertido. É isso, galera, tamo junto, valeu!